de equivalência é muito importante. Tá? Então, vejam esse primeiro exemplo aqui. Tá? Nessa imagem, está dizendo que Paula é mãe de Carla. É uma informação simples. Paula é mãe de Carla. Só que de forma recíproca, ou seja, de forma equivalente, Carla é filha de Paula. Então, percebam que eu estou dizendo a mesma coisa de outra forma, de outra maneira, mas a minha ideia é a mesma. Se Paula é mãe de Carla, é porque Carla é filha de Paula. Ficou clara essa ideia, não é bem simples? Então, quando a gente pode falar duas ideias distintas, mas que elas têm o mesmo poder, o mesmo resultado, a gente diz que isso é uma relação de equivalência. Então, dizer que Paula é mãe de Carla, ou dizer que Carla é filha de Paula, é a mesma informação que eu estou dando a você. Tá? E, às vezes, quando se vai, um investigador policial, por exemplo, quando ele vai fazer uma investigação, vai tomar um depoimento, ele fala aquela ideia dele várias vezes para ver se a pessoa, em algum momento, vacila. Então, está aí a lógica envolvida em uma questão que não tem nada a ver com matemática, que é a investigação policial. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha essa relação aqui na língua portuguesa. Maria comeu o bolo. É uma voz ativa, não é? Porque Maria fez a ação. Maria comeu o bolo. De forma equivalente, o bolo foi comido por Maria. É uma voz passiva. O bolo recebeu uma ação do sujeito. Então, neste caso, na língua portuguesa, nós também encontramos a relação de equivalência. Até agora, gente, está tranquilo, qualquer dúvida podem ir falando, tá certo? Agora, será que tudo na vida é relação de equivalência? Né? Será que você ama o seu namorado, sua namorada, marido, noivo, noiva, da mesma forma? Será que isso é uma relação de equivalência? Quando as relações humanas têm uma relação de equivalência, não só de namoro, tá? Homem, mulher, marido, esposa, mas na família, nos amigos, você faz algo por uma pessoa que sabe que ela faria o mesmo por você. Isso é uma relação de equivalência. Tá? Então, vejam, mas será que todas são de equivalência? Dá uma olhadinha aqui nesse mapa. Eu tenho aqui o mapa da região Nordeste e tem um mapa que vocês conhecem muito bem de Alagoas. Tá? Eu posso afirmar que todo alagoano é nordestino? Será que eu posso dizer isso? Toda pessoa que nascer em Alagoas, eu posso chamar também de nordestino? Sim, né? Por quê? Isso é uma relação de inclusão. Alagoas está dentro do Nordeste. Então, quem é alagoano é nordestino, é brasileiro, é da América do Sul, né? É da América de uma maneira geral, é do planeta Terra. Então, é questão de inclusão. Então, essa relação é verdadeira. Todo alagoano é nordestino. Agora, a recíproca dela, todo nordestino é alagoano? Será que todo nordestino é alagoano? O que é que vocês acham? Não, né? Você pode nascer no Maranhão, no Piauí, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará. Tem outros 8 estados. O Nordeste tem 9 estados. Então, se eu for nascido em qualquer um desses outros estados, eu vou ser nordestino, mas não vou ser alagoano. Isto não é uma relação de equivalência. Tá? Então, são 2 conceitos matemáticos que muita gente se atrapalha. É a relação de equivalência e a relação de proporção, que a gente vai ver mais adiante. E que isso resolve muitos problemas do Enem, de vestibulares, de concursos. Mesmo, às vezes, quando você não sabe do assunto, na prática, não lembra da fórmula, mas só de entender o que é uma relação de equivalência e de proporção, muitas vezes você consegue resolver várias questões pela lógica. Ok? Então, essa é a ideia inicial para a gente falar sobre relação de equivalência. E agora eu vou apresentar para vocês o prato principal, o assunto do dia, que são múltiplos e divisores. Então, a gente vai começar do básico, do pé mesmo do assunto, tá? Múltiplos e divisores. Então, vê o seguinte, o que são os múltiplos do número 8? É muito simples. É como se você estivesse pegando o número 8 e multiplicando por todos os números naturais. É a tabuada. 8 vezes 0, 8 vezes 1,
8 vezes 2, 8 vezes 3, e assim sucessivamente. Os números naturais, eles têm fim? Alguém sabe dizer se os números naturais têm fim? Pode falar, tá? Pode botar no chat aí, fiquem à vontade. Os números naturais formam um conjunto infinito. Então, se eu pegar o 8 e sair multiplicando por todos os números, eu vou formar também um conjunto infinito. Ou seja, os múltiplos de um número sempre formam um conjunto infinito. Olha algumas propriedades. Tá? Os múltiplos são infinitos. O zero é múltiplo de todos os números. Certo? Por que o zero é múltiplo de todos os números? Porque se eu multiplicar 5 vezes 0, 6 vezes 0, 1000 vezes 0, vai dar 0. Certo? O zero é múltiplo de qualquer número. Mais na frente não vai ter um probleminha com isso, tá? Aí a gente volta a falar nesse assunto. Todo número é múltiplo dele mesmo. Ou seja, o 3 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes 1 dá 3. Essa propriedade é chamada de elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por que isso? Porque se eu multiplicar qualquer número por 1, vai dar ele mesmo. Tá? Então, 5 vezes 1, 10 vezes 1 vai dar sempre o próprio número. Bom, até agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Quiserem complementar também o que eu estou falando e tiverem algum exemplo, podem ficar à vontade, tá? Vamos lá. Falando de divisores, olha que os divisores já são mais restritos, tá? Os divisores, eles são limitados, eles são finitos. Por quê? O que significa dividir? Significa pegar um número e partir, dividir, partilhar. Então, chega no momento que você não consegue mais dividir. Ah, pensa aí numa pizza. Você está comendo a pizza em casa, chega 2 colegas, você divide, chega 5, chega o bairro todo, chega a cidade. Como é que você vai conseguir dividir isso? Chega um momento que não vale nem mais a pena dividir essa pizza tão pequena. Então, é uma coisa limitada. Chega um momento que a gente para. Tá? Os divisores de um número são finitos. Eles têm fim. E uma coisa interessante é que sempre começa no 1, tá? E termina no próprio número. Por exemplo, os divisores de 8. Eu já conheço 2. O 1 e o próprio 8. Os divisores de 15. Eu conheço 2. O 1 e o próprio 15. Então, isso é uma propriedade muito importante que a gente vai verificar lá na frente. Todo número é dividido por 1 e por ele mesmo. Todo número. Tá? Agora, olha uma questão aí. O 0 não é divisor de nenhum número. O 0 não pode dividir nenhum número. Parece um fato estranho. Ele é múltiplo de todos os números, mas ele não é divisor. Vamos entender o porquê disso? Vamos dar uma olhadinha. Porque só falar, a gente fica meio que descrente disso, né? Então, vê o seguinte, gente. Se eu tivesse aqui, deixa eu mostrar a vocês uma ideia bem básica. Se eu tenho, e aí novamente o princípio da equivalência, 6 dividido por 2, dá quanto? 3. Né? Por que 6 dividido por 2 dá 3? Porque, de forma equivalente, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, veja que é uma equivalência. Quando eu divido o número, 8 dividido por 4 dá 2. Por que será? Porque 2 vezes 4 dá 8. Então, a multiplicação e a divisão são operações inversas que se complementam, certo? Aí vê o seguinte, seguindo essa ótica, se agora eu fosse fazer a seguinte divisão, olha, usando a lógica para resolver esse problema, vê bem. Muitas vezes vocês devem ter escutado isso, mas talvez não tenham visto o porquê. Quanto é, por exemplo, 6 dividido por 0? Alguém arrisca um resultado? 6 dividido por 0? Bom, tem gente dizendo que dá 0. Vamos testar. Se eu disser, gente, que 6 dividido por 0 dá 0, eu estou dizendo que 0 vezes 0 é igual a 6. Isso é um absurdo.
Eu estou tentando mostrar por absurdo. Vamos tentar outra coisa. Vamos dizer que dá 6. Se eu disser que 6 dividido por 0 dá 6, de forma equivalente, eu estou dizendo que 6 vezes 0 é igual a 6. E isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque 6 vezes 1 dá quanto? Massa, né, João? É essa questão. Então, vê o seguinte. Por que isso é um absurdo? Porque se eu disser a você que 6 vezes 0 dá 6, e 6 vezes 1 também dá 6, eu estou cometendo a loucura de dizer que 1 é igual a 0, destruir a matemática. Tá? Então, percebam que não existe divisão por 0, porque para dividir, eu preciso ter alguém para dividir isso. Tá? Se não existe ninguém, eu tenho uma fortuna, eu não tenho ninguém para dividir essa fortuna, não tem como ser dividido. Isso é óbvio, não é? Então, vamos dar continuidade aqui às nossas ideias. Olha, os divisores de números são finitos, nós já vimos. O 0 não divide ninguém. Então, quando aparecer 8 dividido por 0, você bota impossível, não existe, não tem condição, tá certo? Tem pessoas até estudiosos que dizem o seguinte, já ouviram falar nos 10 mandamentos? Né? Todo mundo aqui já ouviu. Então, diz a lenda que não eram 10, eram 11, porque o 11º era não dividirás por 0. Mas o rapaz ficou tão impressionado com esse 11º mandamento que tropeçou, caiu, a tábua quebrou, ficaram 10, mas eram 11 na verdade, tá? Brincadeira, viu, gente? É só para descontrair um pouco. De tão importante que isso é, esse é um mandamento da matemática. Não dividirás por 0, nunca. Cuidado, tá? Isso é pecado. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, eu já tinha adiantado isso para vocês. E esse fato de todo número ser divisível por 1 e por ele mesmo vai criar para a gente um fato muito, mas muito importante, que vocês não têm noção de como isso acontece, tá? Aí vê o seguinte, já eu volto a falar desse todo número divisível por 1 e por ele mesmo, é só para dar o gostinho para a gente ir adiante. Eu tenho agora que verificar se essa relação de múltiplos e divisores, se é uma relação de equivalência. 2 é divisor de 8. Dá certo, né? Dividir 8 por 2, então 2 é divisor de 8. Mas 8 é um múltiplo de 2. Então, múltiplos e divisores é uma relação de equivalência. O 2 é divisor de 8, então o 8 é um múltiplo de 2. O 3 divide o 15? Divide. Então, o 15 é um múltiplo de 3. O 20. O 20 dividido por 5 dá igual a 4. Então, o 20 é um múltiplo do 5 e do 4 também. Tá certo? E tanto o 4 quanto o 5 vão ser divisores do 20. Já ouviram aquela expressão que notícia ruim nunca chega só? É mais ou menos isso que acontece com os divisores. Quando você acha um divisor, você nunca acha ele sozinho. Sempre acha ele mais outro. Por exemplo, 40 dividido por 10. Dá quanto? Dá 4. Então, eu estou dizendo a você que o 40 é um múltiplo de 10 e o 40 é um múltiplo de 4. De forma equivalente, o 10 é divisor de 40 e o 4 também é divisor de 40. Isso aparece muitas vezes na matemática, tá certo? Vamos voltar aqui ao nossa apresentação. E nós percebemos que ser múltiplo e ser divisor é uma relação de equivalência.
Então, o que acontece agora, quando a gente começa a falar de números primos e números compostos? O que é um número primo? Muita gente brinca, né? Ah, é primo, é tio, é avô, é número... Mas o número ser primo não tem nada a ver com parentesco. Por exemplo, a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, a gente diz que é uma obra o quê? Uma obra prima, porque ela é única. Então, quando eu tenho números primos, é porque eles conseguem fazer uma divisão de uma forma única. O número primo, a obra prima. Então, os números primos são aqueles que só têm 2 divisores nacionais. Mas isso é fácil, tem dizendo que nunca consegue aprender isso, mas é bem simples. Vê o seguinte, quando é que o número é primo? Quando ele só for dividido por 1 e por ele mesmo, certo? Por exemplo, 2, o 3, o 5, o 7, o 13. Aí você pode dizer, eu vou ter que decorar? Não. Com o passar do tempo, você consegue perceber facilmente esses dados. Mas eu vou mostrar um elemento chamado crivo de Aristóteles. E ele ajuda a gente a descobrir os números primos. Tá? Perceba que de todos esses números aqui, o primeiro que aparece é o 2. E o 2 é o único número primo que também é par. Todos os outros números primos são ímpares. Cuidado com essa afirmação. Eu não estou dizendo que todo número ímpar é primo. Não é. O 9 não é primo, o 15 não é primo, mas eu estou dizendo que, tirando o 2, que é uma exceção, tirando o 2, todos os outros números primos que você encontrar são ímpares. Tá? Por exemplo, imagina que eu diga a você, 248 é primo, você já sabe que ele é par, não pode ser primo. 2.800 é primo? Não pode, porque ele é par, tá certo? Se ele for ímpar, tem chance de ser primo, mas se ele for par, acabou. Esse cachorro é triste. Aqui em casa parece que todo professor tem cachorro, né? Foi o daqui que latiu. Mas já deu um jeitinho nela. Então, vê o seguinte, todo número primo, tirando 12, vai ser ímpar. Mas vamos falar do crivo de Aristóteles. Vê bem. Como é que eu posso descobrir se o número é primo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vou fazer uma tabelinha pequena, tá? Só para a gente poder... Deixa eu botar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eu vou até o 20, tá? 18, 19 e 20. O que é que o crivo de Aristóteles nos ensina para descobrirmos números primos? Eu vou pegar o primeiro número que aparece, que é o 2, e esse número, ele vai ser um número primo. Tá? O que eu vou fazer é cancelar todos os múltiplos de 2. Eu vou cancelar o 4, tá? Porque o 4 é múltiplo de 2. Vou cancelar o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Pronto, cancelei todos os múltiplos de 2. Quem sobrar ao lado do 2 é primo, que é o 3. Aí eu vou cancelar os múltiplos de 3. 3, o 6 já foi cancelado. Vou cancelar o 9. 12 já foi cancelado. Vou cancelar o 15. Vou cancelar o 18, já foi cancelado. Pronto. Aí o próximo número, depois do 3, é primo, que é o número 5. Vou cancelar os múltiplos de 5. 5, 10, já foi cancelado. 15 já foi. 20 já foi. O próximo que ficou é o 7. Vou cancelar os múltiplos de 7.
7, 14, 14 já foi. Aí vê o seguinte, qual é a metade de 20, não é 10? Quando eu passar da metade, todos os números que tiverem sobrado são números primos. Então, tenho aí os números primos de 1 a 20. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Tá ok? Esses são números primos. Vê se eu entendi. O Edson está... Egliston está com a dúvida aqui. Deixa eu ver. Vê se eu entendi. Primeiro elimina os números pares. Beleza, é isso, Edson. Você elimina os pares menos o 2, porque o 2 é primo. Aí depois eu elimino os múltiplos de 3, de 4, e assim eu vou fazendo. Por isso que todo número ímpar é primo. Não, nem todo número ímpar é primo. O que eu estou dizendo é o contrário. Eu estou dizendo que, tirando o 2, todo número primo que eu encontrar é ímpar. Mas eu não posso afirmar que todo ímpar é primo, aquela relação de equivalência. Isso não é equivalente. O 25 é ímpar, mas não é primo. O 9 é ímpar, mas não é primo. O 25 ele pode ser dividido por 5. Ah, tá, nem todos, Nick, tá certo. Nem todo número ímpar é primo, beleza. Isso é verdade. Tá? Não é uma relação de equivalência. Perfeito. Vamos voltar aqui para nossos números primos. Tá? Qualquer dúvida, estou acompanhando aqui. Então, gente, vê o seguinte. Os números primos, eles formam uma das grandes maravilhas da matemática. Se hoje em dia a gente tem computador, tem celular, tem transmissão online, tudo isso graças a um sistema chamado RSA, de criptografia, que é dado por números primos. Então, se você tem dois números primos gigantes com 300 algarismos, você pode vender para um banco. Quando às vezes que a gente vai fazer compra na internet, aparece um símbolozinho de um cadeado fechado, dizendo que aquele site é seguro. Aquele site é seguro porque ele é criptografado com números primos. O WhatsApp também, né? Ultimamente vocês viram que está criptografado. Então, os números primos fazem criptografia de tudo que é eletrônico no planeta. E é o melhor sistema, é o RSA, tem a ver com números primos. Tá? Quem quiser se aprofundar nisso aí, dá uma olhadinha e bota criptografia RSA. E vai encontrar muita coisa. Um outro fato interessante é que os números primos são infinitos. Porque os números naturais são infinitos. Certo? Então, ele vai seguindo os números naturais. São infinitos os números primos. E um fato importante, que eu já falei muito, é que o 2 é o único número primo que é par. Certo? Bom, e o que é o número composto? O número composto é o número que tem mais de 2 divisores. Por exemplo, 4. Quais são os divisores do 4? 1, 2 e 4. Divisores do 6. 1, 2, 3 e 6. Então, esses números que têm mais de 2 divisores são números compostos. Os números que têm apenas 2 divisores são chamados de números primos. Certo? Então, isso é bem tranquilo. O número 1, ele nem é primo, nem é composto, ele só tem um divisor. Ele é a unidade dos números naturais. Mas não se preocupe com isso, que ninguém vai cobrar esse lugar nenhum de você, o que o número 1 é. Tá? O que importa é você saber o que é um número primo. Nem número composto interessa para a gente nesse momento. Número primo é a grande jogada para a gente poder entender o assunto. Tá? Aí vem o seguinte, se eu pegar o número 350, ele é divisível por 10? Será? O que vocês acham? 350 dá para dividir por 10? Quando eu digo dividir de forma exata. Sim, esse foi fácil, né? Mas o 120 é divisível por 3? Então, tem algumas perguntas, sim, não é divisível, que a gente pode responder sem fazer conta nenhuma, usando as regras de divisibilidade. Então, vê como a gente está caminhando aos poucos. Começamos com múltiplos, divisores, em cima disso construímos números primos,
E agora vamos para a divisibilidade, que vai ser nossa base para fatorar um número. Por exemplo, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Isso é bem básico, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, e isso vocês já nasceram sabendo, né? Por exemplo, 138 e 278 são divisíveis por 2. Quer dizer que eles são múltiplos de 2, porque eles são divisíveis. Já o 247 não é. Você pode até apelar e dizer, olha, mas não tem um 2 aqui, mas não tem um 4 aqui, mas não importa. O algarismo da unidade é o que vale. Tá? A unidade é ímpar, o número é ímpar. Não é divisível por 2. Aí eu pergunto, quando é divisível por 3? Aí tem gente que responde, quando for ímpar. Mas o 5 é ímpar e não divide por 3. Então, a regra de divisibilidade não tem uma lógica global. Depende da estrutura de cada número. Para quem já conhece, tranquilo. Para quem não conhece, olha que maravilha a divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos for múltipla de 3. Percebe? 6 mais 3, 9. 9 divide por 3. 171 também. Não é porque 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. 9 divide por 3. Então, 171 também. Tá? Então, a regra para divisibilidade por 3 é quando você somar os algarismos e for múltipla de 3. Vamos ver se vocês realmente entenderam isso. Tá? Ó, eu tenho aqui 632. Esse número, ele é múltiplo de 3? Será que 600... Vamos somar. Ó, a gente soma os algarismos. 6 mais 3 mais 2. 6 mais 3, 9. Mais 2, 11. Então, 632 não é múltiplo de 3. Vê que coisa legal. Deixa eu fazer agora o contrário. Bota aqui 7, 4. Pronto, eu tenho uma centena aí. 740 e alguma coisa. Qual é o menor número que eu devo colocar no lugar da interrogação para ter um múltiplo de 3? Será que se eu botar o 0, isso vira um múltiplo de 3? 1. Perfeito. Já responderam aqui, olha. Porque 7 mais 4, 11. Mais 1, 12. Então, o menor número que eu posso botar na unidade é 1. Porque vai dar 12. Fazer o contrário agora. Qual seria o maior algarismo que eu posso completar para que esse número vire um múltiplo de 3? Qual é o maior algarismo? Algarismo, vocês sabem, é de 0 a 9. 7, será, Vitor? Vamos ver. 7 mais 4 dá 11. Né? Se eu colocasse o 9, 11 mais 9 dá 20. 20 não divide por 3. Se eu colocasse o 8, daria 19. 19 não divide por 3. Mas se eu colocar o 7, como o pessoal está me dizendo, 7 mais 4, 11, com 7, 18. Então, 747 é o múltiplo de 3. Vê que regra interessante, né? Fácil, ajuda muito a gente a descobrir divisores. Então, vê agora a regra, que é também fácil, divisibilidade por 5. Quando o número termina em 0 ou 5. Só um minutinho. Tem que fazer o controle aqui. Ó, quando terminar em 0 ou 5, o número é múltiplo de 5. O 60, o 175. O 552 não é. Vê que ele tem um monte de 5, mas não me importa. Vejo que alguns falam do algarismo da unidade, né? Como a regra do 5, a regra do 2. Então, 552 não é múltiplo de 5, mesmo tendo um monte de 5 aí aparecendo. Ok? Uma regra interessante, e que pode servir muito para vocês criarem outras regras, é o número 6.
O número 6 não é primo, mas a regra dele é muito interessante. 6, quando você divide o 6, ele é 2 vezes 3. Tá? Então, o número só vai ser divisível por 6 quando ele for por 2 e por 3 simultaneamente. Por exemplo, o 60 é múltiplo de 2? Sim, porque é par. É múltiplo de 3? Também, porque 6 mais 0 dá 6. Se ele é múltiplo de 2 e de 3, ele é múltiplo de 6. Tá certo? Ou seja, o 6 é um divisor desse número. 174 é par. E se você somar os algarismos, olha, dá 12. Então, esses dois números são divisíveis por 6. Olha os exemplos aqui contrários. O 112 ele é divisível por 2, mas a soma dá 4. Então, ele não é um múltiplo de 6. Ele não pode ser dividido por 6. O 333 é o contrário. A soma dá 9, beleza, eu posso dividir por 3. Mas ele é ímpar. Eu não posso dividir por 2. Tá? Por que eu estou dizendo que essa regra é importante? Porque com ela eu posso fazer a regra do 15. Por exemplo, 15 é 3 vezes 5. Então, como é que eu poderia dizer uma regra de divisibilidade para o número 15? Um número é divisível por 15 se for por 3 e por 5. Podia fazer agora a regra do 12. Um número é divisível por 12 quando for por 3 e por 4. Eu não falei a regra do 4 porque não vai ser interessante para a gente. Mas o número é divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou quando ele tiver os dois últimos algarismos divisíveis por 4. Por exemplo, o 100 é divisível por 4. O 116 também é divisível por 4, porque ele termina em 16. Tá? O 2008 é divisível por 4, porque ele termina com 0,8. Então, essa é a regra do 4, tá? Mas não se preocupe muito com ela, não, que a gente quase não vai utilizar. É mais uma curiosidade do que uma necessidade. Bom, depois disso, a gente tem a regra do 10, que todo mundo já nasceu sabendo, não tem por que me preocupar. Todo número é divisível por 10 quando terminar em 0. Isso aí, novidade nenhuma. Com essa base que nós construímos até agora, o que é múltiplo, o que é divisor e regras de divisibilidade, tá? A gente vai começar a trabalhar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ele tem várias, inúmeras, múltiplas aplicações. Eu preciso dele para somar fração. Eu preciso dele para subtrair fração. Eu preciso dele para achar o múltiplo comum. Eu preciso dele para resolver problemas de elementos que têm algum termo em comum. A gente vai ver vários exemplos, tá? Na ficha que eu passei para vocês tem vários exemplos. Se depois dessa aula você ainda continuar com alguma dúvida naquela ficha, manda para mim que a gente tenta orientar da melhor maneira possível. Tá? Então, o MMC, quando a gente é criancinha, a gente aprende assim, né, na escolinha. A gente escreve os múltiplos de 8 até cansar a mão. Aí, depois, os múltiplos de 6. Eu quero o MMC de 8 e 6. Veja que só tem em comum aqui o 0 e o 24. O 0 é múltiplo de todo mundo, não faz nem sentido, ele está com todo mundo ali, ele é múltiplo de qualquer um. Então, o MMC é 24. Muito simples. Só que na prática, no dia a dia, a gente não faz assim. Porque imagina que eu quisesse um MMC de 15, 25 e 50. Eu ia escrever muito. Tá? Então, essa não é uma regra prática. Ela nos mostra como a coisa acontece, que são os termos em comum, que a cada 24 eles se repetem. Então, 0, 24, mais 24, 48, eles vão se repetir no 48, eles vão se repetir no 72, a cada 24. Por exemplo, quer ver uma ideia disso? Isso a gente chama de evento cíclico. Ele se repete em um certo período.
Por exemplo, hoje é quanto do mês de junho? Alguém lembra? Dia 5? Beleza. Hoje é uma quinta-feira, não é isso? A semana tem 7 dias. Hoje é 4? Hoje é 4, gente. Viajei. Tá vendo? Hoje é 4. Então, é o seguinte. Hoje é dia 4. A semana tem 7 dias. 4 mais 7, 11. Nossa próxima aula, na quinta-feira, dia 11. Depois mais 7, 18. Depois mais 7, 25. Então, isso vai se repetindo a cada 7 dias. No nosso evento aqui, a gente repete isso a cada 24 elementos. 0, 24, 48. Tem cometas que visitam a Terra, né, passam próximos à Terra, de 70 anos, 76 anos, 100 anos, 1000 anos. Então, existe um certo período, a gente chama de período, tá certo? Mas, na prática, como é que eu faço? Eu não faço desse jeito de procurar os múltiplos e ficar... Não faço, tá? Como é a ideia? Gente, a ideia é a seguinte, ó. Eu quero calcular o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 20. Qual é a regrinha? Eu vou dividindo os números que forem possíveis e repetindo o que não for possível. Por exemplo, como eu tenho números pares, eu vou dividir por 2. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9 e 20 por 2 dá 10. Ainda tem número par? Tem, eu divido por 2. O 6 por 2 dá exato. O 9 não dá exato, porque o 9 é ímpar. Tá? Então, o 10 por 2 dá 5. Gente, aí agora vem a dúvida. Eu vou dividir por 2, não dá mais, porque não tem número primo. Eu vou dividir por 13 por 5. Não importa. Qualquer um que eu colocar aí vai dar certo, se eu começar agora por 3 ou por 5, porque a multiplicação é comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas para seguir uma regrinha lógica, eu vou botar o 3, tá? Que é o próximo. Mas não sou obrigado a botar, eu poderia botar o 5. 3 divide por 3, o 9 divide por 3, mas o 5 não. E agora, dá para continuar dividindo por 3. Tá? E, finalmente, sobrou 5. Agora tem que ser ele mesmo. E aí, quando chegar no número 1, quer dizer que acabou a nossa fatoração. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, também chamado de 2 ao quadrado. 3 vezes 3, chamado também de 3 ao quadrado, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. O menor múltiplo comum desses números é o 180. Ou seja, se um ônibus sai da cidade A cada 12 dias, um outro sai a cada 18 dias, e um outro sai de 20 em 20 dias, eles vão se encontrar no terminal a cada 180 dias. Tá certo? Vou fazer o seguinte, vamos ver se vocês entenderam. Eu vou pedir para vocês fazerem o mínimo múltiplo comum de 15, 20 e 18. Pode um minutinho aí para vocês testarem. Pronto. 15, 20 e 18. Qual o menor múltiplo comum? Esperar um minutinho. Travou geral ou só travou para Yasmin? Esperando, tá, gente? Que vocês façam.
Vamos ver? Duas pessoas já encontraram. Então, vamos esperar um minutinho mais e a gente começa. Gente, eu encontro números pares aí. O 20, o 18, eu vou dividir por 2. O 15 é um número ímpar. Eu não posso dividir por 2. Repito. O 20 por 2 dá 10. O 18 dá 9. Eu ainda tenho um número par. Eu vou dividir por 2. É bom seguir essa regra, essa lógica, porque você vai descartando os menores. Tá? Se eu quisesse botar o 3 aqui e depois o 2 ia aparecer lá embaixo, ia, mas ia ficar muito bagunçado, tá certo? Quem não tem muita prática, faça bem detalhado. O 15 não dá para dividir. O 10 por 2 dá 5. O 9 é ímpar, não divide. Tá? A gente está usando regra de divisibilidade. Eu posso dividir por 3 aí. 15 por 3 dá 5, o 5 não divide por 3, o 9 dá 3. E agora eu vou dividir por 3. Vai ficar, o 5 não divide, o 5 não divide, 3 por 3 dá 1, opa, já estou chegando no final, sobra o 5 agora. 1 e 1. E agora, deu 180 também, né? Beleza. 15, 20 e 18. Aqui foi 12, 18 e 20, tá vendo? Números diferentes, mas que tiveram o mesmo múltiplo em comum. E como é que isso cai numa prova no Enem? Ninguém vai pedir a você calcule o mínimo múltiplo comum numa seleção no Enem, não vai. Tá? Vai cair assim, ó, uma aplicação. Olha essa questão aí. Tem muitas questões dessa no material que vocês têm lá no Google, sala de aula, tá? Depois dessa aula, vocês podem assistir, vai ficar gravada. Se tiver dúvida nas questões, ainda pode enviar para mim, mas depois dessa, vocês vão conseguir fazer muitas questões. Sei que está bem simples o assunto, mas ainda tem algumas pessoas que têm uma dúvida ou outra e a gente vai tentando colaborar nisso. Gente, um ônibus chega ao terminal rodoviário a cada 4 dias, tá? De 4 em 4 dias. Outro chega de 6 em 6 dias. E o outro chega de 7 em 7 dias. Se eles saírem hoje do terminal, né, se não fosse a pandemia, daqui a quantos dias eles estariam saindo juntos novamente? Como é que eu identifico isso em MMC? Porque quando eu começar a pensar nos números, eu vou pensar em múltiplos. 4 dias, 8 dias, 12 dias. Então, eu estou pensando em múltiplos. Isso é um problema de MMC, mínimo múltiplo comum. E aí, a gente divide por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. O 7 é ímpar. Agora, por 2, dá 1, 3 e 7. Eu vou citando que letra D, vamos ver. Por 3 agora, fica 1, 1 e 7. Sobrou o 7, que é primo, né? Porque o 7 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5. Tem que ser por ele mesmo. Então, multiplicando a 84, letra D. Parabéns, gente. Muito bom. Acertaram essa. Mais uma. Beleza. Agora, tem uma outra coisinha chamada máximo divisor comum. Ele não é muito utilizado, não aparece, bem invertido, né? Não aparece em todos os lugares, tá? É uma coisa mais restrita, mas quando aparece, gente, ou você sabe, ou pode chorar na questão, porque não consegue por outro método. Tá? Tem um básicozinho aqui, é o seguinte, ó, como a gente aprende lá com a tia no fundamental, ou com o tio. Os divisores de 8. Eu botei reticência aqui, mas está de estado errado, tá? Deixa eu até corrigir isso. Porque se são divisores, não são infinitos. Eu fui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do outro e terminei cometendo esse erro. Pronto. Já deixei o ponto e vírgula ali, mas deixa para lá. Divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. Tá? Porque 8 dividido por 1 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, já achei todos. 6 divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Ora, o que é que tem em comum?
o 1 e o 2, mas eu quero o máximo, porque o 1 é divisor de todo mundo. Do jeito que o 0 é múltiplo e não me interessa, o 1 é divisor de todo mundo, não me interessa. O maior divisor comum é o 8. De 6 e 8 é o 2. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora, só que por outro processo. Tá? Tem umas ideias que o pessoal faz sobre MDC que é muito feia, tá? Que é um crivo também que você tem que fazer um maracatu infeliz para fazer o MDC. Esqueça, se ninguém lembra disso ou não viu, beleza, maravilha. Se alguém lembra de outro método, esqueça que é muito feio. Quem conhecer outro método vai ver que isso é uma maravilha. Eu vou fazer um método parecido com MMC, só que com objetivo diferente. Vê bem, eu vou fatorar, lógico. Gente, todos os números aí são pares? São. Então, eu vou dividir por 2. A base é a seguinte: no mínimo múltiplo comum, eu divido qualquer um. Vou dividindo de pouquinho, dividindo. No máximo divisor comum, eu só divido se for dividir para todo mundo. É aquele pessoal unido. Se tiver um pão, o pão é para todo mundo. Tá certo? Então, 12 por 2 dá 6, 36 por 2 dá 18, e 24 por 2 dá 12. Dividir todo mundo. Ainda dá para dividir todo mundo por 2? Dá, porque é par. Dividindo fica 3, 9 e 6. Dá para dividir todo mundo por 2? Não dá, porque o 9 e o 3 é ímpar. Então, não dá mais por 2. Será que dá para dividir por 3 todo mundo? O 3 eu divido, dá para dividir por 3. Então, vamos lá. Dividindo todo mundo por 3, eu chego nessa configuração. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 2 dá 3. Tem algum número que divide o 1, o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não tem, porque no MDC eu só divido se dividir todo mundo. Eu não sou obrigado a chegar no 1, 1, 1. Um monte de 1 aqui no final. Não sou. A minha obrigação é dividir todo mundo. Se um deles não puder, eu paro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o maior número, é o maior divisor que divide o 12, o 36 e o 24 ao mesmo tempo. Essa é uma regra muito básica para o MDC. Onde é que a gente usa o MDC? A gente usa em problemas de aplicação, que a gente vai ver daqui a pouco, e também quando vai simplificar frações. Então, a gente vai ver tudo isso mais adiante, a gente está só construindo a base. Mas para que vocês possam construir essa base comigo, eu queria que vocês calculassem agora, deixa eu apagar aqui para não confundir ninguém, o máximo divisor comum de 30, 60 e 120. Calcule um MDC de 30, 60 e 120, por favor. Um minutinho para vocês pensarem aí e fazerem. Beleza, Legend GC já conseguiu ali. Perfeito. Dá mais um tempinho para o pessoal também brincar. Muito bom. Então, gente, matemática não tem segredo, a gente só aprende fazendo e errando. O momento de errar é agora, na hora da gente treinar, na hora da gente estudar. Muito easy, verdade. Very easy. Bom, vamos lá, né? Por 2, como todo mundo termina em 0 aqui, gente, eu podia fazer dar logo uma pancada de vez, dividir por 10. Tá? Dá para fazer. Vou fazer bem detalhado. Por 2, fica 15, fica 30, fica 60. Eita, por 2 não dá mais, né? Porque aqui, ó, tem o 5, 15, mas todos aqui dividem por 3. 15 por 3 dá 5, 30 por 3 dá 10, 60 por 3 dá 20. Eita, por 3 não dá, porque o 20 e o 10, ninguém aqui divide por 3, mas divide por 5.
5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 20 por 5 dá 4. Não importa se chegou no 1. Não importa que não... Opa! Aqui já acabou, né? Isso aqui não consegue mais dividir. Aí o 2 e o 4. Não, eu só divido se eu dividir todos. Não dá para dividir, porque isso aqui já chegou ao fim. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o maior divisor comum de 30, 60 e 120 é o 30. Tá? Ficou alguma dúvida nisso até agora? Vamos ver uma aplicaçãozinha bem básica. Aplicação do MDC. Olha essa questão aí. Eu tenho uma tábua de 120 centímetros e outra de 180. Qual o maior tamanho que devo cortar essas tábuas de forma que não haja desperdício? Por exemplo, se eu fosse cortar em dois tamanhos de 90, 90 com 90, eu ia cortar em dois exatos, mas aqui 90 ia ficar sobrando 30 centímetros, ia perder 30 centímetros. Tá? Então, esse tipo de questão é muito utilizado em grandes fábricas na questão de utilização de tecido. Qual é o formato do corte? Onde é que eu devo dar o corte para gastar o mínimo possível de tecido? Porque se não tiver jeito, eu pego um pano imenso e faço dois tecidos, dois vestidos. Mas se você tiver um pouquinho de senso, de conhecimento, de matemática, você pode fazer muito mais. Né? Pode otimizar a sua produção. Diminuindo o desperdício, você pode baixar o preço e ficar mais competitivo no mercado, um preço baixo, né? Com qualidade. Certo, vamos ver essa resposta aí, gente? Olha. Por 2, fica 60 e 90. Por 2, fica 30 e 45. Não dá mais para ser o 2, porque o 45 não dá. Mas o 3 divide. Fica 10 e 15. O 3 não dá mais por conta do 10. Mas agora fica o 2, né, e o 3. 2 e 3 não dá para dividir ao mesmo tempo, porque são primos. Então, 60, perfeito. Então, qual é o tamanho de cada tábua? Eu tenho que cortar as tábuas numa medida de 60 centímetros. Uma pergunta que não está aí, mas poderia muito bem ser feita. Se eu fizer isso, quantos pedaços eu vou ter de tábua? Aí eu cortei essas tábuas em 60. Quantos pedaços eu vou ter? Alguém pode... 5. Vê que coisa fácil. Vê que legal. Porque o número é pequeno, dá para a gente fazer de cabeça. Mas podia ser muito grande. O MDC de 1.200, 1.800 e 7.000. De cabeça ia ser absurdo. Gente, vê que quando eu parto a tábua de 120 em tamanhos de 60, eu consigo 2 pedaços. Então, sempre que você fizer o MDC, o que sobra aqui embaixo é exatamente a quantidade de peças que eu vou ter. Se eu pego 180 e divido em tamanhos de 60, eu vou ter 3 pedaços. Uma tábua vai me dar 2, outra tábua vai me dar 3. Então, eu vou ter 5 tábuas, cada uma de 60 centímetros. Tá? Então, fica bem fácil perceber as questões dessa maneira. 60. Bom, depois dessa apresentação, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem ter alguma dúvida? Como é que está a situação aí de vocês?